Muito obrigado, meu cordial boa tarde. Muito obrigado mesmo, de coração, doutora Silvana Lobo. É um prazer enorme estar com vocês aqui, um prazer imenso compartilhar essa mesa com essa professora extraordinária da Bahia, professora Fernanda Ravazano. É um prazer e uma honra, Fernanda, dividir essa mesa contigo. Eu quero também agradecer ao Guilherme Marinho, doutor Guilherme Marinho, pelo empenho dele. Ele e a doutora Silvana são responsáveis diretos pela realização deste sonho, que é o Seminário da Advocacia Criminal, e que agora, fiquei sabendo, integra as comemorações dos 35 anos da Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais. Parabéns aí aos meus queridos amigos e amigas, advogados e advogadas de Minas Gerais. Agradeço também a Marina, a Flávia, cumprimento de coração os professores e professoras que já falaram e falarão em seguida, grandes nomes do nosso direito, Jacinto, a Priscila, César Roberto Bittencourt, e creio que estamos excepcionalmente bem servidos. Acho que a professora Renata Porto também vai estar conosco, lá do Rio Grande do Sul, salvo engano, isso também. Renata é brilhante também, criminóloga de primeiríssima linha. E passo ao meu tema. Eu escolhi falar da prisão processual porque eu penso que, apesar de todo o esforço empreendido desde a primeira década deste século no campo legislativo para atualizar e ajustar a nossa legislação infraconstitucional aos parâmetros constitucionais e da Convenção Americana de Direitos Humanos, que muito claramente estabelecem o cerceamento cautelar da liberdade como medida excepcional, nós não estamos sendo bem-sucedidos na prática. Não estamos sendo bem-sucedidos. E penso que todos nós hoje testemunhamos uma queda de braço, uma tensão entre legislação e prática que tem se resolvido em desfavor da Constituição e em desfavor da liberdade. Por isso mesmo eu elegi este tema. É um dos temas mais importantes do direito, porque tem reflexos, obviamente, na liberdade de locomoção das pessoas, mas é um tema político. É um tema político, é um tema que diz com a organização política do Estado, diz com as liberdades públicas. É um tema historicamente associado à defesa das liberdades públicas e à consolidação da democracia e do Estado de Direito. Essa é a razão fundamental da escolha que eu fiz do tema prisão processual. E eu começo pelo mais básico, pelo mais elementar. Eu penso que, se estamos todos convencidos, não temos dúvida alguma, de que a nossa ordem jurídica ela busca se organizar em torno de normas jurídicas, regras e princípios que devem atuar harmonicamente para alcançar os fins que o artigo 1º da nossa Constituição estabelece, alcançar aquela meta, ir caminhando na direção deste horizonte de tutela da dignidade da pessoa humana, de melhoria das condições de vida de todos os que estão aqui, brasileiros, brasileiras e não brasileiros. Se não há dúvida alguma, essa harmonia entre princípios e regras ela é fundamental. No direito processual penal, há uma hierarquia. Há uma hierarquia nessa normatividade que submete até mesmo disposições constitucionais a uma disposição constitucional central. E esta hierarquia, ela é assim para justamente viabilizar a concreção da tutela da dignidade da pessoa humana. Há uma razão de ser para que haja entre as normas constitucionais uma que eu denomino
de princípio guarda-chuva do processo penal, e é a presunção de inocência. A presunção de inocência, ela funciona como um princípio maior do processo penal, porque ela condiciona a interpretação e aplicação das demais normas processuais penais constitucionais, convencionais e infraconstitucionais àquilo que é o seu significado maior. Aquilo que é o seu significado maior. Todos nós sabemos que a presunção de inocência opera em várias dimensões. Ela opera numa dimensão processual, probatória, indiscutivelmente, em termos de estabelecer uma responsabilidade para a acusação pública na demonstração da culpa do investigado, do acusado, sem dúvida alguma. Ela também opera na relação que se estabelece entre pessoas investigadas e acusadas e seus bens materiais, a disponibilidade de seus bens, também, indiscutivelmente que é assim. Mas talvez o núcleo central ou a dimensão principal da presunção de inocência esteja na liberdade de locomoção, na garantia a priori da liberdade de locomoção, que não se pode caçar esta liberdade de locomoção, que é a premissa do exercício de tantas outras liberdades, e quando caçada, quando eliminada, ainda que provisoriamente, é algo que, por mais que queiramos trabalhar com a noção de intranscendência da sanção penal ou intranscendência das medidas cautelares, é algo que afeta não apenas a pessoa de quem está sendo preso, de quem é preso, mas todo um círculo social. Não há uma intranscendência aí. A prisão de alguém vai para além dessa própria pessoa, além de causar um sofrimento e uma limitação extraordinária num direito fundamental tão importante como o da liberdade de locomoção, atinge família, atinge grupo social mais próximo, etc, etc. Então, não há dúvida que o devido processo legal, por exemplo, que está também contemplado na nossa Constituição, ele é um devido processo legal conforme a presunção de inocência. A ampla defesa é uma ampla defesa conforme a presunção de inocência. A garantia do contraditório se interpreta da mesma maneira. E é por isso que há recursos que são exclusivos da defesa e que não operam a partir de uma lógica da simetria de posições jurídicas. A acusação não pode lançar mão, por exemplo, de embargos infringentes, que é um tipo de recurso que existe em julgamentos não unânimes dos tribunais criminais e que permite à defesa uma nova revisão da causa limitada, obviamente, àquela questão que foi o objeto da controvérsia entre os desembargadores, entre os juízes. Então, a presunção de inocência, ela dá o tom da sinfonia que deve ser o processo penal, e, no caso, o processo penal brasileiro. Essa presunção de inocência, ela não é uma norma inocente no sentido de se pretender que as pessoas, todas as pessoas, e particularmente aquelas que participam do evento criminal na sua apuração, da notícia crime ao julgamento do último recurso, do policial militar que prende alguém em flagrante, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir um recurso extraordinário, ela não é uma norma que tenha a pretensão de fazer com que as pessoas acreditem que o indivíduo, que é o sujeito titular desta presunção de inocência, ele é inocente. Nenhuma norma jurídica pode ter a pretensão de invadir a consciência de quem quer que seja, mas ela impõe, por razões históricas bastante conhecidas, um método de trabalho, uma forma de tratamento que, se não for respeitada, por ser inconstitucional, invalida a própria persecução criminal. Invalida a própria persecução criminal. E nessa não inocência, digamos assim, da presunção, nessa sua compreensão como técnica, como método, mas também como garantia civilizatória, há o reconhecimento de que, à medida
de prisão durante a investigação criminal e durante o processo penal, ela vai afetar um bem da vida que é irreversível. Ela afeta de maneira irreversível um bem da vida que não pode ser restituído àquela pessoa. Quando um juiz decreta uma prisão temporária, quando um juiz decreta uma prisão preventiva e este decreto é executado e a pessoa é presa, mesmo que o tribunal reconheça no dia seguinte que aquela prisão decretada ela é ilegal, o seu relaxamento, o relaxamento da prisão e a imediata soltura daquele indivíduo não devolverá a ele o tempo de liberdade que lhe foi cassado. Que seja um dia, 10 dias, um ano. Eu assisti a alguns julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Fiquei impressionado, é um caso da Bahia, eu estava apenas assistindo ali, aguardando o momento de me pronunciar, e havia prisão preventiva de 4 anos, de 5 anos, coisas absurdas, absolutamente inaceitáveis. Esse tempo, ele não é devolvido. Então, o caráter irreversível do dano causado ao bem da vida na execução de uma prisão provisória faz com que esta medida, qualquer que seja ela, prisão temporária, prisão preventiva, em qualquer momento que se decrete a prisão preventiva ao longo do processo, na sentença condenatória, que ela tenha um conteúdo material penal. Ela tenha um conteúdo material penal. Inevitavelmente, há um aspecto de mérito, mesmo quando se tratar de uma prisão decretada na investigação criminal, há um aspecto de mérito associado à execução da medida cautelar. Se prende alguém preventivamente ou se prende alguém temporariamente a partir de um convencimento provisório e, claro, formado por meio de uma cognição bastante superficial, que aquela pessoa é o provável autor ou o provável responsável por aquela infração penal, autor ou partícipe da infração penal. Há um elemento de mérito aí e que se traduz na exigência que nós todos conhecemos, estabelecida no artigo 42 do Código Penal, de se deduzir da pena afinal aplicada àquele indivíduo após a condenação transitar em julgado, de se recortar desta pena o tempo de prisão provisória. O encarceramento, ele não obedece à lógica de ser cautelar, ou ser prisão-pena, ou ser de natureza punitiva. Ele é tão dramático e tão drástico que, independentemente do título que o ampare, ele sempre há de ser considerado para efeito de compensação daquele bem da vida em relação à pessoa que teve a prisão decretada. Então, nesse sentido, o que eu digo, nós temos a presunção de inocência, ela ordena o devido processo legal. Neste contexto, as prisões processuais são medidas excepcionais. Um aspecto da prisão processual é material, é de direito material, que é o bem da vida sacrificado da pessoa que está sendo presa. Um aspecto é de direito material, outro aspecto, inevitavelmente, é direito processual, porque o que se pretende com uma prisão processual não é castigar alguém, não é imediatamente aplicar àquela pessoa que tem a prisão temporária ou a prisão preventiva decretada, aplicar a ela uma sanção, uma rápida sanção, oferecer uma rápida resposta estatal à notícia daquele crime. De forma alguma. A razão de ser da prisão cautelar é de ordem estritamente processual. Se o seu pressuposto é material, os chamados, os indícios de autoria e existência de uma infração penal, o que se requisita para decretar uma prisão cautelar é que a sua função seja estritamente processual. Evitar que a liberdade daquele indivíduo sacrifique o processo, ou no seu aspecto de ser uma entidade epistemológica, um processo receptor de informações que levarão as partes e o juiz à formação de um convencimento seguro a respeito de um fato passado, um fato com o qual nenhum deles teve contato,
nenhum deles teve contato, então é uma prisão para garantir uma instrução criminal, garantir uma produção probatória que está em risco por ato concreto daquele indivíduo, investigado ou acusado, que em liberdade se coloca como obstáculo ao fluxo das informações, ou, num caso muito mais extremo e que deveria ser muito mais raro, tentar preservar também a utilidade do processo, evitando que movimentos, comportamentos concretos daquela pessoa, na direção de se subtrair da aplicação da lei penal, estes movimentos, estes comportamentos, eles sejam bem-sucedidos e tornem todo o esforço processual inócuo. Então, prende-se processualmente para atender a fins cautelares processuais. Prende-se processualmente com a consciência que é um tanto de sacrifício ali de um bem da vida que não se devolverá em nenhuma hipótese àquela pessoa que está presa. Portanto, tem que ter uma certa segurança. O que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu a respeito disso, o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos interpretou a respeito desta combinação tão delicada entre um juízo prévio de responsabilidade penal, um juízo quase sempre elaborado com sacrifício do contraditório, com sacrifício de produção das provas, ali em cima de informações que a autoridade policial recolheu, que o Ministério Público recolheu, informações quase sempre unilaterais. Portanto, não há um debate contraditório, não há um aprofundamento, e mesmo no caso da sentença, quando se decreta uma prisão preventiva na sentença, ainda há uma possibilidade de recurso que pode levar, um recurso de apelação que pode levar a um debate amplo sobre todos os aspectos processuais, até mesmo sobre a inocência ou a culpa daquele indivíduo que foi efetivamente condenado. O que pensam a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Um cenário destes, em que o bem da vida é sacrificado de forma irreversível, deve exigir dos juízes um empenho, um esforço de fundamentação extraordinário. Nós herdamos, por uma influência ruim da teoria geral do processo, uma técnica no campo da economia das decisões que nos leva a presumir, eu ia falar técnica de definição, uma técnica que nos leva a presumir que as decisões de natureza cautelar, elas não são necessariamente tão fundamentadas, quer do ponto de vista da sua profundidade, da análise daqueles elementos probatórios que têm que ser enfrentados para a tomada da própria decisão, quer do ponto de vista extensivo do âmbito, do perímetro dos assuntos que devem ser tocados pela decisão, nós um tanto que herdamos do processo civil, por influência da teoria geral do processo, uma lógica na economia das decisões que presume que essas cautelares, ou as decisões de natureza interlocutória, a cautelar é uma decisão de natureza interlocutória, elas reclamam uma fundamentação menos intensa que a da sentença condenatória. Mas sempre essa consideração. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela diz, não, olha, no caso de tutela jurisdicional, de reserva jurisdicional de função, em que o que se sacrifica é um bem da vida que é impossível devolver àquela pessoa, o que funciona aí é um sistema justamente oposto a esse. É o sistema da fundamentação reforçada. É um sistema de fundamentação reforçada. As decisões que levam ao decreto de uma medida cautelar que cerceie a liberdade do indivíduo, quer prisão temporária, quer prisão preventiva, mas mesmo aquelas que limitam o exercício dessa liberdade de locomoção, recolhimento de final de semana, restrição noturna e etc., elas devem se submeter a um regime jurídico de reforço de fundamentação. Esse regime jurídico de reforço de fundamentação,
ele é talvez a grande dificuldade, a grande pedra no sapato do direito brasileiro. Meados ali da primeira década desse século, em Brasília, os poderes da República resolveram estabelecer um pacto republicano. Na reunião, na época, o presidente da República era o presidente Lula e o presidente do Supremo Tribunal Federal era o ministro Gilmar Mendes. E entre os aspectos a serem trabalhados naquela oportunidade no Pacto Republicano, um deles era a revisão do Código de Processo Penal brasileiro e das leis processuais penais brasileiras ainda ajustadas a uma lógica pré-88, ainda sob inspiração do que havia sido o Código de 41, com as modificações que se seguiram ali até pelo menos 1973. Então, ali em 2005, 2006, movimenta-se a classe jurídica brasileira em Brasília em busca de iniciativas que colocassem a nossa legislação processual penal infraconstitucional em harmonia com a Constituição. E começa ali o grande esforço, eu tomei parte desse esforço também, juntamente com o professor Gustavo Badaró, Pier Paolo Bottino, salvo engano, hoje desembargadora no Rio de Janeiro, Simone Schreiber, muita gente, me lembro de muita gente de todo o Brasil participando dessas discussões, e nós começamos um processo de modificação legislativa, incentivamos um processo de modificação legislativa que começa ali em 2011, com o novo Estatuto Jurídico das Medidas Cautelares, uma releitura do sistema cautelar no tocante às cautelares pessoais, especialmente a partir do artigo 282 do Código, com a adoção de um princípio de aflitividade, né, de progressividade aflitiva, que rompia com a lógica binária da prisão ou da liberdade na investigação e no processo, introduzindo as medidas cautelares alternativas e exigindo uma fundamentação para a adoção de medidas cautelares mais duras, como a prisão preventiva, exigindo uma fundamentação que claramente afastasse a incidência das medidas cautelares substitutivas ou alternativas. Então, em 2011, nós temos isso. E o fenômeno que foi examinado, há pesquisas muito interessantes desenvolvidas em São Paulo, mostram que no primeiro ano de entrada em vigor do novo Estatuto Jurídico das Cautelares, entre agosto de 2011 e agosto de 2012, o número de prisões preventivas decretadas no estado de São Paulo aumentou mais de 10%, no lugar de reduzir, a partir do momento em que se oferecia uma alternativa à prisão preventiva, aquele número aumentou. Aquele número efetivamente aumentou. Então, aquilo já sinalizava algo complicado. Já se sabia, e eu me recordo, eu tive o prazer de escrever em um livro sobre esta lei, que foi coordenado por 2 ministros do STJ, o ministro Og Fernandes e a ministra Maria Tereza. A ministra Maria Tereza apresentou um texto muito interessante, a professora Ada Grinovia também, ela prefacia este livro, e entre os autores que escrevem aí está o professor Antônio Magalhães Gomes Filho, e justamente na parte que ficou por conta do professor Magalhães, ele vai destacar, olha, o regime agora não pode ser mais um regime de prisão automática, quer uma prisão decorrente de uma sentença condenatória, quer qualquer outro tipo de situação que, eventualmente, uma interpretação desajustada da lei pudesse levar alguém a crer que aqui obrigatoriamente tem que prender. Temos que lembrar, e aí eu faço um parênteses, porque os mais novos talvez desconheçam isso, que em 1990 foi editada a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072. Logo, um pouco antes da Constituição completar o seu 2º ano de existência. E esta lei, ela se colocou como uma ferramenta cotidiana do sistema punitivo brasileiro
de tal modo draconiana e impondo prisões automáticas que ela sufocou o inciso 57 do artigo 5º da Constituição e outras garantias constitucionais e convencionais. Ela levou um tempo para ter a sua inconstitucionalidade reconhecida no capítulo da prisão. Então, quando o professor Magalhães vai escrever lá em 2011, 2012, olha, não há mais espaço para prisão automática, ainda assim nós vamos encontrar na prática estas prisões automáticas sendo decretadas. Aí vai um novo esforço, mais um esforço legislativo, conforme uma maneira de pensar, de acordo com uma lógica de que, se está na lei, não é possível que os aplicadores da lei venham a ignorar as disposições legais. Em 2012, o artigo 387 do Código de Processo Penal é modificado. Portanto, nós temos um novo regime das medidas cautelares pessoais em 2011, muito exigente no que toca ao dever de fundamentação judicial para a decretação de uma cautelar pessoal, inserindo um princípio de progressividade aflitiva, rompendo com a lógica binária, de oposição binária entre prisão e liberdade, ao prever as medidas cautelares substitutivas ou alternativas, e, apesar disso, há um incremento das prisões preventivas. Em 2012, o artigo 387 é alterado. Ele é alterado para permitir uma detração provisória, para exigir que o juiz, na sentença, considere o tempo de prisão preventiva já de forma imediata, para efeito de assegurar direitos à pessoa condenada, ainda que esta pessoa possa apelar, ainda que o Ministério Público possa apelar da sentença, é uma sentença não transitada em julgado, e também são dois parágrafos, para o primeiro e parágrafo segundo, são duas alterações distintas, completamente diferentes uma da outra. No parágrafo primeiro, uma ordem dirigida ao juiz para dizer, olha, aqui vocês têm que necessariamente dizer se o indivíduo está preso e vai continuar preso, porque na sentença vocês entendem que ele deve continuar preso. Se estava solto e vocês querem prendê-lo, por que efetivamente pretendem prendê-lo? Se estava preso ou estava solto e não tem motivo algum, a liberdade deve prevalecer. Então, é uma lei relativamente simples. Os dois preceitos dispositivos não são extraordinários. Ela vem nessa sequência, 2006, 2011, 2012. Continuou ineficiente do ponto de vista da atuação do Poder Judiciário, a tal ponto que tivemos que discutir nas ADCs julgadas em dezembro do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal se era possível se falar em execução provisória da sentença ou não em desfavor do acusado. A ADC 54 foi subscrita por vários colegas queridos, sob a liderança do professor Celso Bandeira de Mello. Eu fui um dos subscritores desta ADC 54. Então, temos um cenário, uma exigência agora muito clara de fundamentação reforçada já pelo Estatuto Jurídico das Cautelares. Eu vou abrir um parêntese. Esse movimento que se faz ali entre 2006 e 2008, que vai levar à aprovação do projeto das cautelares pessoais em 2011, embora esse projeto ele fizesse parte de um conjunto de projetos elaborados sob a liderança da professora Ada Grinover, com José Carlos Dias, com o professor Magalhães, que eu mencionei, outros tantos, Petrônio Calmon, etc. Ali havia já uma influência clara da jurisprudência da Corte Interamericana e dos informes, dos relatórios que formam o soft law da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Era para se estabelecer um regime de fundamentação reforçada nas prisões cautelares. Então, se tem isso, é ineficiente. Em 2012, nós novamente enfrentamos essa situação com a mudança do artigo 387 do Código, e esta ineficiência, ela progrediu e está atestada
pela expansão extraordinária do encarceramento nesse período. Nós estamos hoje, matematicamente, com quase a metade dos nossos presos no Brasil na condição de presos provisórios. Se tentou uma mágica durante esse período do julgamento das ADCs 43, 44, 54, pela qual se convertiu o preso provisório em um preso definitivo provisório. Quer dizer, uma contradição em termos que não fica bem para o princípio da honestidade, da lealdade na interpretação e aplicação das leis. Se tentou essa mágica, mas ela se frustrou no final do ano passado. E ainda assim, uma expansão bastante significativa, e eu me recordei de uma palestra que eu fiz há uma década, em que eu dizia o seguinte: olha, qualquer comparação entre o número de presos provisórios e presos condenados, ela tem que ser vista de uma maneira muito delicada, porque as condenações hoje, com o incremento das penas previstas, combinadas aos crimes, elas são condenações de longa duração. Então, a tendência é que um preso condenado fique preso por muito tempo. E o preso provisório pode circular. Então, na realidade, quando eu tenho, numa fotografia de um momento, 45% de uma população de presos provisórios, de um total de 100%, como esse número é circular, ele é superior a 45%. Ele é superior a 45%. Quantas e quantas pessoas, ao final, tendo respondido presas a um processo, são absolvidas? Tem isso. Ou recebem uma pena, no caso do tráfico de drogas, diferenciado, minorado, recebem uma pena que depois vai ser convertida em prestação de serviço, etc, etc. Então, tem uma expansão, e a gente chega a dezembro, eu estou caminhando para o fim da minha fala, tem mais 5 minutinhos, a gente chega a dezembro do ano passado, naquele que talvez seja o último esforço de racionalidade legal, de último esforço de oferecer aos aplicadores do direito, a quem atua na trincheira, quer se trate da autoridade policial, do Ministério Público, de magistrados, de advogados, de defensores públicos, de oferecer a eles uma referência para tudo. Poxa vida, se tentou uma regra lá no artigo 282 do Código de Processo Penal, aparentemente clara, para profissionais do direito medianamente inteligentes, não precisa ser um gênio para interpretar os parágrafos do artigo 282 do Código de Processo Penal, assim, digo isso com muito carinho, não tem dificuldade interpretativa alguma ali. Depois se modifica o artigo 387 do Código de Processo Penal com a inserção de 2 parágrafos que tratam de situações jurídicas distintas e não conseguimos efeito algum. Chegamos ao final do ano passado a esse limite, que é a Lei 13.964, de 24 de dezembro do ano passado, e que no seu artigo 315 resolve, então, conceituar o que é uma decisão com reforço de fundamentação no que toca às cautelares. Ela diz lá: na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Quando eu mencionei os casos da Bahia que eu assisti, teve prisão preventiva que foi decretada na Bahia por fatos de 3, 4 anos e foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em flagrante colisão com a disposição legal. Flagrante colisão. E aí vem, parágrafo 1º, parágrafo 2º, incisos 1 a 7, e aí vem o esforço nosso, que já era antigo e não está conosco hoje por impossibilidade de agenda, mas é um dos grandes juristas brasileiros, Aurí Lopes Júnior. Aurí Lopes, o tempo todo, já há mais de 15 anos, falando: olha, as prisões processuais devem ser submetidas a um regime de controle periódico da sua necessidade. Eu me lembro de Aurí falando isso, Aurí cabeludo ainda, menino, falando isso. Aurí já é quase avô. E aí vem o parágrafo único do artigo 316. A cada 90 dias, fundamentadamente, o juiz tem que avaliar se é necessário manter a prisão. Portanto, nós estamos agora diante de um cenário legislativo em que não se pode mais recusar a existência de parâmetros normativos para esta análise. É suficiente do ponto de vista do funcionamento do sistema para debelar esse absurdo de natureza autoritária
esse absurdo que claramente é uma afronta ao Estado de Direito, que é a aplicação abusiva da prisão cautelar no Brasil, talvez não seja suficiente, porque ainda fica um aspecto que a lei não tem como cobrir, que é o da análise dos elementos fáticos que vão dar suporte à prisão. Aqueles que têm relação com os indícios de autoria, a prova da existência da infração penal. Ali ainda nós temos uma fragilidade que tem que ser eliminada pelo trabalho competentíssimo da doutrina, e eu faço questão de citar da Bahia um grande jurista que trabalha nesta linha, que é o professor Antônio Vieira, que trabalha, vamos trabalhar, qual é a prova da questão de fato? O que são indícios da existência de uma infração penal de autoria? Como é que se faz essa prova? Isso não é uma questão de estado mental, do juiz acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Então, temos uma área ainda sensível, mas, pelo menos, do ponto de vista dos parâmetros de uma decisão, do que se deve considerar uma decisão adequada no campo da cautelar, hoje está tudo dado. E a minha conclusão, doutora Silvana, professora Fernanda, professor César, que nos acompanha, que eu sou um profundo admirador dele, César Roberto Bittencourt, professora Renata, queridos amigos que estiveram pela manhã. A minha conclusão é que, com esse ferramental, nós conseguimos resolver o nosso problema. Nós temos duas turmas do Supremo Tribunal Federal. Uma turma segue a Constituição, a outra, na sua maioria, não segue. Sinal que... E é depender agora, com a aposentadoria iminente do ministro Celso de Mello, a que segue pode sofrer um baque também. A que segue pode ser impactada. Então, o que nós temos é hoje uma questão política. É hoje muito mais uma questão política do que jurídica. Não há mais o que fazer, não há como mudar nada mais na lei. É uma questão política. E uma questão política que se resolve politicamente. Daí a escolha do tema para falar para milhares de advogados, porque a Ordem dos Advogados do Brasil deve ser a entidade indutora do respeito à Constituição. Deve ser incansável. Quando nós pensamos nesse momento em que as coisas estão difíceis, que não vamos conseguir superar, eu digo, lembrem-se de Raimundo Fauro. Lembrem-se do que foram os anos 70. Lembrem-se da coragem da Ordem dos Advogados do Brasil em enfrentar o general Geisel. Lá atrás era muito pior do que hoje. E nós conseguimos vitórias que, comparadas ao que conquistamos nos últimos anos, são maiúsculas. São maiúsculas. Então, nós também... Agora, o dever histórico está conosco. O dever é nosso. O dever é nosso. E nós temos que contribuir com a nossa parte, com o nosso sacrifício, independentemente do que a comunicação social, do que a mídia vá dizer a respeito. Não concorremos, quem trabalha pela Constituição não concorre ao título de ser o mais popular. Não é isso. Nós temos que pensar no país dos nossos filhos, no meu caso, dos nossos netos, das gerações futuras. Da mesma maneira que se diz que um bom ministro da Educação pensa na educação das pessoas que nem nasceram, um bom jurista tem que pensar no país daqueles que ainda não nasceram também. Eu termino a minha fala com essa mensagem que diria Perfect Bans, meu queridíssimo amigo lá da Espanha, uma mensagem de luta, mas no sentido amoroso, de luta no sentido carinhoso, de luta pelo direito. Eu deixo essa mensagem para a advocacia criminal do meu país, porque ela e a Defensoria Pública do meu país são as duas instituições nas quais eu acredito em termos de competência e capacidade para mudar esse cenário. Doutora Silvana Lobo, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Marina, Flávia, todos. Professora Fernanda, muito obrigado. Professor, onde eu encontro o caminho de correr aos tribunais internacionais para fazer valer que a liberdade e a prisão é a exceção? Conhecimento eu pago no STF. Apenas para dar Obrigado. Agora sim. Eu ia dar um retorno à Marina, que a professora Fernanda fez sinal que estava me escutando, mas eu não estava me escutando aqui. Obrigado, tinha travado. Muito obrigado, Silvana, doutora Silvana. Parabéns, Fernanda, brilhante. Professora Fernanda, sempre brilhante. Eu ouvindo a professora Fernanda,
E agora, doutora Silvana, queria fazer duas pequenas observações. A história do deverá e do poderá, o professor César Bittencourt, que é o mestre de todos nós, virá em seguida, ele vai dizer que, pelo menos, remonta à parte geral do Código Penal de 1984, vai mais atrás ainda, professora Fernanda, vai mais atrás ainda, a nossa incapacidade. Existe um campo que é muito rico, que é o dos estudos da produção legislativa em matéria penal, mas nós, no Brasil, raramente nos dedicamos a esse estudo e acabamos repetindo os mesmos erros. E, doutora Silvana, o titular de processo penal da minha casa, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, falecido, era Hélio Tornag, que tinha nítida simpatia pelos regimes autoritários. Ele tinha lá uma queda pelo autoritarismo. Mas num dos livros, o curso de processo penal, ele reproduzia uma expressão do medievo, que era essa: pobre de quem vai para a liça achando justa a justiça. Então, nós é que temos que trabalhar para construir essa justiça mais conforme aquilo que é um sentimento de justiça, de um lado universal, mas também muito especificamente da nossa realidade brasileira, heterogênea, rica, respeitadora de todas as pessoas em todas as situações. A questão que foi colocada pela Fernanda, que formulou a pergunta, ela nos mostra que que nós temos dificuldades no sistema regional de direitos humanos que os europeus, por exemplo, não têm. Porque, esgotada a via interna, eles podem demandar, a depender da situação, diretamente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos ou no Tribunal de Justiça da Europa. Tudo depende muito da hipótese e do cabimento. Aqui não. Aqui nós temos que passar por um filtro obrigatório, que é o da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que analisa o caso, que pode ser levado por qualquer pessoa, a reuniões quase que mensais, audiências quase que mensais. Havia, né? Agora estamos no meio da pandemia, tudo está parado, mas quase que mensais da Comissão Interamericana. Nós temos uma jurista, uma comissionária, uma professora extraordinária brasileira na comissão, que é a professora Flávia Piovesan, competentíssima. Mensalmente eles se reúnem para analisar as petições que chegam encaminhadas ou por organismos, entidades não governamentais, ou por pessoas singulares, e analisam a petição sob o prisma da violação sistemática dos direitos humanos. Portanto, há um requisito, não se trata da violação específica num caso A, B ou C, mas de uma prática de violação sistemática dos direitos humanos ali, relativamente ao tema concreto. E, a partir desta análise e de uma investigação que a própria comissão desenvolve, a matéria é levada pela comissão à Corte Interamericana, demandando-se o Estado ao qual se imputa ali a violação sistemática. No caso das prisões processuais, nós temos, já ao longo da primeira década desse século, a partir de uma investigação de um episódio no Uruguai, o famoso caso Beirano, nós temos já não apenas 2 informes da Comissão Interamericana que funcionam como legislação soft law para todos os estados, estabelecendo desde a noção do sistema acusatório nas medidas cautelares, a atuação do juiz, imparcialidade, esses requisitos todos, a repercussão disso na própria Corte Interamericana. Então, uma violação das regras interamericanas de direitos humanos relativas à prisão cautelar, ela tem, no Brasil, ela tem grande chance de ser processada na comissão, porque já há um parâmetro estabelecido pela própria comissão. E, em 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela decidiu, em um caso que envolvia o Chile, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela executa o chamado controle concentrado de convencionalidade.
ela se coloca num patamar, nesse aspecto de controle de convencionalidade, superior ao das cortes constitucionais dos Estados-membros que admitem a jurisdição da Corte Interamericana. O Supremo Tribunal Federal ou o juiz de Chapuri, no Acre, eles executam ali um controle convencional difuso, enquanto a Corte Interamericana o faz de maneira efetivamente concentrada. Então, esses são caminhos. Nós já temos muitas entidades brasileiras com presença marcante na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Conectas, são global, né, o Justiça Global. Nós já adquirimos no Brasil um patrimônio de conhecimento de como levar as causas à Comissão Interamericana. Agora, o ideal seria poder chegar direto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que efetivamente não é possível. Eu creio que há uma segunda pergunta, não é isso, doutora Silvana? Tem sim, professor. A segunda pergunta é do Valber Maia, e ele pergunta o seguinte: o artigo 312 do Código de Processo Penal, que foi alterado agora pela Lei Anticrime de dezembro, né, da Lei do Natal, trouxe um novo requisito, que é um indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade para que haja a decretação da prisão preventiva. E ele pergunta para o senhor o seguinte: o senhor considera que há uma omissão nas decisões judiciais nesse ponto? Teria que analisar as decisões judiciais, mas, Valber, em geral, sim. Né? Em geral, não, o que eu vi acompanhando decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, nos últimos 3 meses, por exemplo, uma certa não compreensão de 2 aspectos do que você coloca. O primeiro, de que há um indicativo agora legal, uma determinação no sentido de somente entender atendido um requisito para a prisão preventiva se houver a demonstração de um comportamento concreto do agente que seja entendido como um mau uso da liberdade, mas não é um mau uso da liberdade, isso é teológico, é finalístico, tem um objetivo, um mau uso da liberdade que comprometa o processo de conhecimento, o processo de instrução ou eventual aplicação da lei penal. Então, esse aspecto está acentuado pela nova redação, eu acompanhei isso de perto na tramitação do projeto, esse aspecto está acentuado, e vem o segundo e mais importante aspecto, que é não só negligenciado, como em alguns casos sofre com uma jurisprudência dos tribunais superiores extremamente perversa, que é o da prova desse comportamento. Aqui, eu diria o seguinte: o que eu sugiro, porque não há tempo para desenvolver esse tema agora, o que eu sugiro é muito importante que as pessoas se dediquem ao estudo da epistemologia aplicada ao processo penal, que compreendam o que são essas atividades probatórias, qual é a estrutura de um raciocínio probatório, como é que se constrói o raciocínio é uma cadeia de inferências. Qual é o sinônimo de raciocínio? Cadeia de inferências. Como é que eu construo uma cadeia de inferências a partir de elementos concretos que permitem chegar a uma conclusão mais ou menos segura a respeito de algo que eu não vi, de algo que aconteceu, mas eu não tenho contato, ou até mesmo de alguma coisa que está por acontecer, que é a questão do risco, que é a liberdade do indivíduo ser mal usada para comprometer a instrução criminal. De toda maneira, passado futuro que não são perceptíveis pelo juiz no momento da decisão. Como é que ele constrói essa cadeia inferencial, esse raciocínio sobre o fato em si, que não o leve a ser um mero especulador? O que eu tenho visto é especulação no lugar das inferências. A pessoa, a famosa, né, para lembrar o caso do ex-presidente Lula, eu tenho convicção, mas não tenho provas. Eu tenho convicção, mas não tenho provas. É o famoso estado mental do indivíduo que o leva a dizer o seguinte: eu sei, eu posso não saber exprimir em língua portuguesa, em termos linguísticos, porque eu sei. Mas eu sei que essa liberdade coloca em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Isso não existe. Essa regra que você muito bem captou, ela é uma regra de inferência probatória.
Ela é uma regra de inferência probatória que obriga que, pelo uso de palavras, se revele que elementos fáticos apoiam, são as premissas fáticas de uma determinada conclusão. E a maldade está em que os tribunais superiores também se recusam a enfrentar esse tema sob a alegação de que é uma questão de fato, é uma questão de prova, e que eles não devem, a rigor, enfrentar questões de fato ou questões de prova. Independentemente de, em cada caso concreto, você ter um fato e uma prova a serem analisados, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a rigidez de um raciocínio probatório é uma questão normativa. É uma questão normativa. O Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar, tem que dizer, ó, isso não é raciocínio probatório, isso é especulação. Nós, do Supremo, vamos estabelecer critérios para apontar um raciocínio probatório adequado. E isso passa por essa disciplina que não é jurídica, ela vem do campo da teoria do conhecimento, que é a epistemologia, aplicada ao contexto jurídico. Então, você aprendeu muito bem isso aí. Agora, cada caso é um caso. De repente, eu estou falando contigo que a decisão do juiz no teu caso está fundamentada. Então, eu não posso falar concretamente sobre ela. Posso falar em tese sobre o que é a teoria do caso, a teoria da hipótese concreta. Mas agradeço muitíssimo. Renovo meus agradecimentos, doutora Silvana Lobo, a Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais. Eu já disse aqui, eu tenho metade do meu coração é mineiro, metade é piauiense. Então, a metade mineira, todo o coração fica em festa, mas a metade mineira em festa mais ainda por esse convite. E a alegria de dividir, de compartilhar essa mesa com a professora Fernanda Ravazano. É uma honra muito grande, aprendi muito também, e estou pensando nas questões que ela colocou, especialmente na atuação que a Ordem dos Advogados tem que ter na questão de um código de ética ou de um código de boas práticas para o campo da negociação nessas searas, administrativo-sancionadora e sancionadora estricto sensu. Muito obrigado mesmo pelo carinho.